filhos amarraram a mãe por 3 dias. 3 dias de silêncio, de sede, de sol queimando a pele já tão marcada pela vida. 3 dias que mudaram uma rua inteira, e naquele terceiro escuro, Jesus apareceu e tudo começou a mudar de repente. Na colônia Santa Fé, as manhãs tinham o mesmo cheiro de sempre, limoneiro perfumando o ar, buganvílias em cascata sobre muros gastos e o som metálico das panelas nas cozinhas. A casa de número 27 era cômoda e discreta, com a porta pintada de azul desbotado e janelas que guardavam lembranças. Ali vivia Dona Esperança, que, ao contrário do nome, não era só um símbolo, era alguém que carregava na pele as estações de uma vida inteira. Mãos que arrumaram casas, braços que embalaram filhos, olhos que viram mais amanheceres do que era possível contar. Ela plantou o limoneiro que balançava no quintal. Lembrava-se de quando os meninos, Roberto, o mais velho, Sandra, de voz dura, Miguel, que sorria com as mãos, e Cristina, a mais próxima dos sonhos, eram crianças e roubavam limões quando ninguém via. A casa estava cheia de fotos desbotadas, uma neta com pezinhos barrentos, um casamento surrado, uma comunhão enfeitada com papel crepom. Para os vizinhos, Dona Esperança era a presença firme. Para a rua, era a senhora do chá quente, a mulher que sempre tinha um pedaço de bolo escondido na bancada. Os filhos não nasceram ruins. A vida os foi moldando de distintos modos. Algumas escolhas, crueldades pequenas, a pressa de arrumar um futuro que parecesse seguro. Quando a idade de Dona Esperança começou a encontrar limites, esquecer nomes por vezes, perder um documento, trocar dias, o princípio de cuidado se entortou. O que começou com discussões sobre cuidados e dinheiro foi se transformando em planos frios, justificativas repetidas em voz baixa na cozinha. A casa é dela, mas não podemos viver só de lembrança, dizia um. Se ela assinar, tudo fica mais fácil, insistia outro. Palavras que, ditas muitas vezes, criando rotina, acabaram por virar decisão. Houve uma manhã em que lhe trouxeram papéis para assinar. Eram folhas com carimbos e frases longas que pareciam feitas para confundir. Ela, que sabia ler os nomes das flores no calendário e escrevia o nome dos netos com letra trêmula, hesitou. "Isso é para o quê?" perguntou segurando a caneta. "Só alguns trâmites", responderam. A caneta passou de mão em mão, e quando percebeu que não se tratava de um engano, recusou. "Não vou", disse com a voz que a rua conhecia. Foi essa recusa que os cegou por um momento. Na tarde em que a corda foi trazida, o céu estava atento, mas ninguém se opôs com força suficiente. Eles amarraram a mãe ao poste do quintal, não para ferir com vontade de matar, mas para calar, para controlar, para garantir que os interesses se consumassem. Um pano cobriu sua boca para que seus apelos não saíssem como acusação. Não houve socos, não houve justiça de cinema, houve um gesto frio e calculado. E depois, o silêncio. O som da televisão invadindo a casa através das frestas. Passos que entravam e saíam como se fosse apenas mais uma tarde. Dona Esperança sentiu, primeiro, a humilhação. Não era só o aperto da corda. Era a surpresa de se ver reduzida àquilo que, para seus filhos, era um impasse burocrático. Sentiu sede, claro. A sede vinha com imagens de limões e do jarro de água que sempre mantivera na cozinha. Mas também sentiu a sede de diálogo, a vontade de ser ouvida. Recorreu ao que sempre soubera. Rezou. Rezou do jeito que aprendera na infância, com a voz baixa e as mãos entrelaçadas, recitando memórias em forma de oração. A vizinhança ouviu os ruídos, a voz abafada, às vezes um gemido, o arrastar das cadeiras. Dona Lupe passou pela rua e olhou para o quintal. Dom Ramiro, que tinha uma banca de jornais e um coração que batia forte por qualquer desamparado, parou em frente à grade. "Assunto de família", sussurraram alguns, desviando o olhar. O medo de se envolver é um tipo de violência. Se estancar o fluxo de compaixão é permitir que as coisas caiam no esquecimento, então o silêncio também deixou marcas. 2 dias se passaram e a cidade continuou a pulsar. Na praça, entre risos e feiras, ninguém queria ouvir o que acontecia no quintal da Casa Azul. Havia, claro, gestos pequenos de resistência. Uma garrafa de água deixada por cima do muro à noite com açúcar e esperança.
Uma mensagem anônima colocada no parapeito da janela com promessas de pedir ajuda, mas nada que abrisse de verdade a porta trancada. O terceiro dia chegou com um calor que parecia pesar sobre os ombros da rua. O limoneiro fazia sombras escassas, as bugambilhas pareciam cansadas de tanto sol. Dentro do quintal, a respiração de Dona Esperança foi ficando mais lenta. Ela lembrava de canções, de versos que a mãe cantara, das janelas da igreja onde, na missa de domingo, via a figura de um homem com olhos cheios de compaixão num vitral. Lembrava-se de uma promessa antiga: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Pensou nisso como quem repete um refrão que ajuda a atravessar uma tempestade. Enquanto isso, os filhos discutiam dentro de casa, tentando justificar uma razão que lhes parecesse limpa. É melhor agora, dizia Roberto, tentando sustentar firmeza na voz. Ela não entende, precisamos resolver o que é nosso, respondia Sandra, com a lágrima escondida atrás de uma palavra dura. Miguel olhava para o limoneiro pela janela e, por um instante, deixou que a memória de quando jogava bola com o irmão dissesse mais do que a razão. Cristina caminhava no corredor, tocando os móveis como se buscasse algo que não sabia nomear. Entre eles havia culpa, havia medo de perder, havia também a pressão de situações que, ao tornarem-se justificativas, amorteciam a sensibilidade. Dona Esperança ouviu passos naquela tarde. Pensou que talvez fossem os filhos voltando para oferecer água, uma desculpa, mas os passos se afastaram. A casa ficou com o rumor da televisão e o vento brincando entre as folhas. Ficou também o tempo de contar. Cada hora parecia um rio grosso e lento. Contou as folhagens do limoneiro, as rachaduras do muro, os meses que restavam até o aniversário de Neto. Contou, como quem tece com palavras, a própria vida. Seus pensamentos viajavam. Lembrava do dia em que ensinou a filha a amassar pão, da vez que Miguel trouxe o primeiro salário enrolado em notas sujas e a prometeu um futuro melhor. Recordou também os erros, as brigas, as portas batidas. Tudo isso lhe fazia companhia, e ao encontrar consolo, repetia o mesmo pedido simples: Senhor, não me deixe assim. Não era um brado de revolta, mas um sussurro de pedir que alguém olhasse. Do lado de fora, Dona Lupe e Dom Ramiro vinham mais vezes. Eles batiam a porta com cuidado, fingiam procurar algo, deixavam frutas amadurecendo sobre a grade. Havia medo. Havia um receio de que, se atravessassem a linha daquela casa, estivessem invadindo um limite que não podiam ignorar. Mas também havia um compromisso que ia além do risco: dar uma garrafa de água pela fresta, oferecer um pouco de pão quando podiam. Um dia, Dom Ramiro confessou: eu quis chamar a polícia, mas e depois? Eles não iam me olhar com os mesmos olhos. O que existe numa comunidade é esse jogo entre responsabilidade e preservação. Muitas vezes, o calor de quem se omite é o que permite a dor continuar. As noites foram longas. A primeira noite, ela passou contando estrelas. A segunda, recitando orações com a atenção de quem precisa segurar algo para não voar. À medida que o relógio somava horas, seu corpo sentia o cansaço e a sua alma buscava certa firmeza. Mas havia também uma lembrança que vinha diferente. Memórias de mãos que cuidaram, de um sorriso que aparecia no rosto dos filhos quando eram pequenos. Essas lembranças, apesar da dor, não a deixavam endurecer. Havia ternura ali, uma ternura que parecia mais resistente do que a própria maldade que a aprendia. Na casa, os filhos não dormiam como antes. A culpa que pesa tanto que sequela o sono. Em diferentes quartos, cada um lidava com a decisão tomada. Roberto, insone, repetindo justificativas. Sandra, caminhando até a janela para ver se a sombra da mãe se movia no quintal. Miguel, de pé, com a mão na testa, imaginando ter feito a escolha errada. A traição, mesmo praticada em falta de maldade óbvia, pesa como uma coisa que pode envenenar a lembrança que alguém terá de si mesmo. O terceiro dia trouxe um vento que parecia prometer mudança. Nem tudo que anuncia mudança é sinal de que ela virá. Mas naquela noite, o ar parecia diferente. O escuro se aproximou como de costume, com o ruído distante de rádios e o latido de um cachorro que, à distância, repetia uma canção que ninguém mais lembrava.
Lá dentro, os olhos de Dona Esperança seguiram uma escuridão que não era só física. Havia angústia e também uma curiosidade silenciosa. Talvez por isso sua espiritualidade não tenha se perdido no medo. Talvez por isso seu coração continuava lavrando palavras de esperança. E então, na terceira noite, algo impossível aconteceu. Não foi um estrondo, não foi uma luz que queimou a vista, foi uma presença que entrou como quem entra com naturalidade numa sala antiga. Primeiro, foi uma claridade delicada, parecida com a de uma vela acesa em plena noite. Depois, uma forma que caminhava sem pressa pelo quintal. Um homem de semblante sereno envolto em um manto vermelho que lembrava as cores daquelas histórias pintadas nos vitrais da igreja. Não havia alarde, havia, isso sim, uma autoridade feita de ternura. Ela, então, teve a sensação de que o tempo havia inclinado o ouvido para escutar. Não seria exagero dizer que, em muitos relatos, a comunidade passou a chamar essa figura de Jesus. Ali, naquele momento íntimo e simples, Dona Esperança também reconheceu. Não por marcas teológicas, mas por algo que atravessou o corpo, a compaixão que se derramava dos olhos daquele homem. Ele se aproximou, tocou as cordas com mãos que não tremiam e, com cuidado, começou a desatá-las. Havia respeito pela pele marcada, pela história guardada. Antes mesmo de falar, trouxe a água. Não uma água milagrosa, mas a água que mata a sede e lava um pouco da poeira do abandono. Colocou o manto vermelho sobre os ombros dela, como quem protege com o calor de um lar encontrado de novo. Quando a boca ficou desobstruída, Dona Esperança falou com voz rouca, apontando sem rancor. Você veio. A frase foi simples, mas trouxe anos. O homem sorriu com uma doçura que lembrava as histórias que ela ouvira na catequese, não de condenação, mas de encontro. Ele não brandiu acusações nem proferiu sentenças. Em vez disso, tocou a face dela, perguntou seu nome com ternura e, como quem confirma uma verdade, disse: amanhã será diferente. A promessa não foi um decreto que apagou o Days of Pain. Foi, antes, um gesto de intimidade, a presença que chega onde ninguém mais quis enxergar. Ele limpou as mãos com cuidado, deixou água num copo que a vizinhança, tempos antes, talvez tivesse deixado por medo. Encostou o manto vermelho numa cadeira, não como troféu, mas como um sinal de alguém que cuidou. Tudo era feito com reverência, sem espetáculo. Mesmo assim, para quem esteve presa ao poste do quintal, teve o som de algo que as palavras não costumam ter: boa notícia. Dona Esperança, com um manto quente sobre os ombros, sentiu um conforto que não vinha só do tecido. Viu também, nas pupilas daquele homem, uma imagem do que ela sempre aprendera nas orações: presença que acolhe. Ele não disse tudo será perfeito, disse amanhã será diferente, e foi suficiente para que o coração dela se aquietasse, como a terra quando recebe chuva. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não se tratava apenas de ser desatado, tratava-se de ser ouvido, reconhecido, tocado com humanidade. Dona Esperança, com um manto quente sobre os ombros, sentiu um conforto que não vinha só do tecido. Viu também nas pupilas daquele homem uma imagem do que ela sempre aprendera nas orações: presença que acolhe. Ele não disse tudo será perfeito, disse amanhã será diferente, e foi suficiente para que o coração dela se aquietasse, como a terra quando recebe chuva. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não se tratava apenas de ser desatado, tratava-se de ser ouvido, reconhecido, tocado com humanidade. Longe dali, no quarto onde Roberto dormia, um sonho o agarrou como se fosse um argumento de sua própria consciência. Ele sonhou com a mão de sua mãe lhe cobrindo a testa de febre, e no sonho, aquela mão não era a mão de quem ele havia deixado amarrada ao poste. Era a mão que abria caminhos. Miguel, na outra ala da casa, acordou com a sensação de ter engolido sal. O corpo lembrava-se do gosto da traição. Sandra, que até então justificara tudo com palavras duras, sentiu um peso no peito que não desaparecia com a razão. Entre eles, a presença daquela noite começou a semear dúvida e, talvez, arrependimento. No quintal, ao redor do limoneiro, a figura ficou um momento em silêncio. Olhou para as bugambilhas como quem conhece o mapa dos corações que ali se plantam. Não fez acusações públicas, não humilhou. Em vez disso, fez reverência àquilo que era sagrado.
uma mulher nua de defesas, uma vida que pedia ser reparada. No rosto de Dona Esperança havia gratidão, cansaço e, surpreendentemente, misericórdia. Quando falou, suas palavras foram simples. Se eles voltarem assim, eu perdoo, mas não voltarei a me encolher. Nesse pedido havia firmeza, o perdão que não anula limites, a graça que protege. A vizinhança, ainda que mais de longe, viu uma luz na janela que não era só elétrica. Comentaram baixinho: viu a luz? Parecia uma vela grande. Os olhos mais atentos juraram ter visto um homem com manto vermelho saindo pela rua, caminhando devagar, deixando atrás de si um rastro de calma. Alguns acreditaram, outros preferiram o silêncio que protege duvidosos e temerosos. Mas por onde passou havia um eco. Algo havia entrado naquela casa que não era apenas humano. Na calada da noite, depois do encontro, Dona Esperança dormiu com a cabeça apoiada na cadeira, o manto vermelho cobrindo parte da cama improvisada. Sonhos antigos apareceram sem ferocidade, eram lembranças doces que a ajudavam a sarar. E enquanto isso, no interior da casa, os filhos ficaram acordados, cada um em seu conflito, muitos dos quais ainda não sabiam como enfrentar. Ao romper do dia seguinte, a rua amanheceu com um silêncio diferente, o tipo de silêncio que anuncia decisões. As pessoas olharam para a Casa Azul. Havia no ar a promessa do que poderia ser. Mas, se havia uma certeza, era apenas essa. Algo tinha sido plantado naquela noite que não se desfaria com facilidade. Havia a presença vivida, havia a memória do manto vermelho, e havia, claro, um fio tênue de esperança que a cidade não tinha antes. Se esta história mexe com você, conte nos comentários se já viu algo parecido. Sua lembrança pode ajudar alguém que precisa. A manhã chegou com cheiro de café e fragilidade. Na cozinha, a chaleira assobiou com mais força do que de costume. As portas foram abertas com cautela. Passos vacilaram entre o que foi e o que ainda havia por reparar. Dentro do peito de cada filho, havia agora perguntas que não se ajeitavam em respostas prontas. E no quintal, sob o limoneiro, as cordas jaziam, agora frouxas, testemunhas de uma noite que parecia ter dado vez ao inesperado. Naquele ponto de transição, entre a presença da noite e a luz do dia que exigia escolhas, a história ficou pendurada como uma nota musical que ainda não tocou a última nota. Havia quem desejasse que o amanhã trouxesse justiça sumária. Havia quem já sentisse, tímido, o arrependimento germinando. Havia também quem, às voltas com seus próprios demônios, não soubesse se teria coragem para aceitar a oferta de mudança. E enquanto os primeiros passos daquele novo dia ressoavam, algo no ar lembrava a todos: nem todo milagre elimina o trabalho humano que vem depois. Haveria conversas, confrontos, talvez auxílio de vizinhos, talvez a necessidade de palavras duras. Mas, pela primeira vez em muitos dias, havia uma clareza. A vida de Dona Esperança não seria mais tratada como um problema a ser resolvido com papéis. Alguém havia chegado para desatar aquilo que a injustiça amarrou, e a cidade, que agora começava a despertar, teria que decidir como acolher aquele chamado. Havia naquele começo de dia uma sensação de urgência que não vinha de pressa, mas de uma necessidade moral. Algo precisava ser dito e feito. A notícia do que ocorrera na noite anterior correu pela colônia como um sussurro que cresce em voz, de boca em boca, entre o aroma do café e o som das panelas. Alguns vizinhos, que até então se mantiveram distantes, encontraram coragem. Outros continuaram hesitantes. A cidade inteira parecia, por um momento, assistir ao desenrolar de uma cena que, até ali, só existia no quintal de número 27. Roberto foi o primeiro a atravessar o corredor da casa com passos que pareciam pequenos diante da própria responsabilidade. Abriu a porta da cozinha e encontrou, de frente, uma figura calma, não aquela presença luminosa que vira na noite, mas um homem simples, com os olhos sérios e uma paciência que não humilhava. Era Jesus, como a comunidade viria a chamar a presença daquela noite. Ele estava na mesa, segurando uma xícara de café, como quem espera ouvir antes de falar.
Os filhos se reuniram na cozinha, não para conspirar, mas para responder ao que a madrugada trouxera à tona, suas próprias feridas. Eles não sabiam bem o que dizer. A primeira reação foi de negação. Isso não aconteceu, foi apenas imaginação dela, murmurou Sandra. Miguel, encostado no batente, tentou racionalizar. Estávamos perdendo tudo. Cristina, com as mãos trêmulas, olhou para a mãe que agora, livre das cordas e coberta pelo manto vermelho, parecia uma mistura de fragilidade e força. Jesus não levantou a voz. Seus olhos, entretanto, tinham algo de magnético. Não era uma acusação vazia, era uma revelação que vinha direto ao ponto. Ele se aproximou de cada filho com uma calma que não permitia fuga. Ao tocar a testa de Roberto, houve um silêncio. E Roberto viu, por um momento que durou mais do que um segundo, a cena pelo outro lado. Viu sua mãe com sede, sentiu os olhos secos, a humilhação como uma camada áspera na pele. Foi uma sensação breve, intensa, como se tivesse sido convidado a entrar na casa do sofrimento que criou. Ele recuou, a face pálida, mãos buscando apoio no encosto da cadeira. Com Sandra, o toque trouxe lembranças diferentes, não de sede física, mas de abandono emocional. Memórias de quando ela mesma, menina, pedira colo e fora autorizada a se perder pelo mundo. Cristina sentiu culpa e ternura misturadas. Miguel experimentou o sabor amargo de um arrependimento que vinha junto de imagens do limoneiro, do tempo em que jogava bola ao lado da mãe. Não se tratou de um castigo, e Jesus não pronunciou palavras que esmagassem. Foi uma exposição da verdade, com a intensidade com que a verdade às vezes se revela, e que permite escolhas. A dor que você fez, vocês a sentiram, e agora que a entenderam, o que farão com esse conhecimento? Disse ele, sem apontar dedos, sem calcular sentenças. A pergunta pairou como um convite para a mudança, não como uma acusação definitiva. Havia naquele modo de falar uma chamada para a responsabilidade. Roberto, que até então defendera a decisão da família como se fosse uma estratégia, caiu de joelhos diante da mãe. Não houve gritos, houve um choro que saiu sem força, como se a garganta carregasse anos de justificativas. «Mãe, eu errei», disse ele, com a voz que parecia sair de um lugar que não era costumeiramente ouvido. Sandra se deixou sentar num canto da cozinha, abraçando os joelhos, lágrimas limpando a dureza que sempre colocara entre ela e o mundo. Miguel buscou as mãos de Dona Esperança como se naquelas mãos houvesse um mapa de retorno. Cristina, com a voz baixa, pediu perdão. Era um perdão nascido do embate emocional, não de um instante de espetáculo, e cada palavra parecia abrir portas estreitas antes fechadas. Dona Esperança recebeu tudo com uma serenidade que não era passiva. Ela tinha, no entanto, limites claros. «Eu perdoo», disse, com firmeza e ternura, «mas não voltarei a ser reduzida a um objeto. Se quiserem reconciliação, terão de provar que mudaram». Essa frase ecoou pela casa como um decreto tranquilo, perdão que impõe limites, graça que não anula a prudência. Jesus sorriu, com um alívio quase materno, e assentiu. Não porque fosse sobre adequar regras, mas porque sabia que o perdão autêntico não se confunde com vulnerabilidade irresponsável. Os filhos aceitaram o desafio. Comprometeram-se a buscar ajuda, a deixar de lado comportamentos que os levaram àquela linha de crueldade. Não foi um processo instantâneo, havia mapas a desenhar, passos a tomar. Alguns concordaram em participar de grupos de apoio para lidar com questões de ganância e dependência emocional, outros em consultar profissionais, em regularizar papéis e em expor suas ações à comunidade, não para se humilhar, mas para reconstruir confiança. Jesus, antes de partir, não prometeu facilidades, disse apenas: «O caminho que começa agora exige coragem e constância. Eu caminharei ao lado de quem optar por seguir». Saindo pela rua, ele deixou um silêncio que era ao mesmo tempo convite e desafio. As janelas se abriram, as pessoas saíram às portas, e o que antes fora rumor se transformou em movimento. Aquela presença não arrancou a máquina da indiferença de uma só vez, mas acendeu um diálogo que não podia mais ser ignorado.
Os primeiros sinais práticos da transformação não tardaram. Dona Lupe e Dom Ramiro, antes cautelosos, passaram a agir com mais determinação. Dom Ramiro organizou uma roda de conversa na pracinha, onde moradores compartilharam histórias sobre como pequenos silêncios permitiram grandes injustiças. Foi uma reunião de exposição e também de compromisso. Todos assinaram, simbolicamente, um documento de vigilância mútua, não de bisbilhotice, mas de cuidado. Se alguém precisar, nós vamos, disse ele, com a voz tomada por uma nova coragem. Não podemos mais fingir que não vemos. A criação do primeiro grupo de proteção da comunidade teve um caráter muito humano. Vizinhos de todas as idades ofereceram tempo, experiência, recursos mínimos. Rosa, uma jovem que trabalhava na casa de costura perto da praça, propôs um mutirão para arrumar a casa de Dona Esperança e, ao mesmo tempo, criar um espaço dentro dela para acolher relatos de outras pessoas idosas vulneráveis. Se a casa existe, que ela sirva para acolher, disse Rosa. A ideia cresceu e, nos meses seguintes, transformou-se na semente do que viria a ser chamada de Casa Esperança, um pequeno centro de apoio comunitário que funcionaria como ponto de referência, triagem e acolhimento. Enquanto a comunidade se reunia para apoiar, houve também processos que precisaram da formalidade da lei. Não para punir severamente de modo vingativo, mas para colocar limites e garantir proteção. Um defensor público foi apresentado aos filhos por iniciativa de alguns vizinhos preocupados. Começou ali um processo de mediação. As ações legais foram conduzidas com cuidado, orientadas por especialistas que entendiam que o objetivo principal era garantir a segurança e autonomia de Dona Esperança, não expor sua dor. A justiça entrou discretamente, ajudando a reparar e a estabelecer um caminho que incluía acompanhamento psicológico e comprovantes de mudança de comportamento. No entanto, a verdadeira transformação não veio apenas de papéis e protocolos, veio sobretudo da mudança de hábitos e atitudes. Roberto e Sandra passaram a frequentar reuniões com um terapeuta comunitário e a participar de workshops sobre cuidado ao idoso. Miguel transformou o quintal num pequeno projeto de hortas comunitárias, usando a lembrança do limoneiro como metáfora de que coisas plantadas com cuidado florescem. Cristina, cuja proximidade com a mãe era mais antiga, assumiu responsabilidades concretas. Frequentar a paróquia, participar nas atividades da Casa Esperança e organizar visitas regulares. Aos poucos, as palavras de arrependimento ganharam consistência através de ações. A notícia do episódio, por sua vez, escapou dos limites da colônia. Um cineasta local, que passara na rua durante um dos mutirões, sentiu que havia ali um enredo que precisava ser contado com delicadeza. Não pelo choque, mas pela lição prática que poderia inspirar outras comunidades. Ele conversou com Dona Esperança, com os filhos e com o grupo de vizinhos. Com a autorização deles, começou a documentar o processo de reconstrução. Uma escritora, amiga do cineasta, ofereceu-se para compor textos que harmonizassem as imagens com vozes das pessoas, sem explorar a dor, mas elevando o testemunho. Um padre da paróquia, cuja presença era conhecida na comunidade, participou ativamente, oferecendo acolhimento espiritual e interlocução com outras instituições. Com o tempo, a história ganhou formas que não se resumiam ao espetáculo. Um curta-metragem, produzido com sensibilidade, foi apresentado em festivais locais e mais tarde em plataformas digitais. Não prometia respostas fáceis, mas mostrava o processo de como uma comunidade tomou a decisão de não silenciar a violência. A repercussão trouxe suporte e doações que permitiram a abertura da Casa Esperança em espaço cedido por moradores. Ali passaram a acontecer oficinas, apoio jurídico, atendimento psicológico e grupos de convivência. O que nascera como um gesto de solidariedade tornou-se uma rede prática de proteção. A Casa Esperança não se limitou a um lugar físico. Tornou-se um símbolo do que pode acontecer quando uma dor é visibilizada e transformada em propósito. Mulheres que haviam passado por situações parecidas encontraram ali um espaço para compartilhar, aprender e se reerguer. Rosa, que antes costurava em casa, tornou-se coordenadora de projetos, ajudando a estruturar cursos de empreendedorismo para idosas que precisavam de renda.
Esses projetos mostraram algo essencial: o cuidado ao idoso envolve não só proteção contra abuso, mas a promoção de autonomia, de dignidade e de interação social. As transformações nos filhos foram graduais e, em alguns momentos, penosas. Houve recaídas, discussões, dias de dúvida quando antigos padrões ameaçavam reaparecer. O perdão de Dona Esperança, embora profundo, não apagou a necessidade de prestações de contas. E foi justamente essa combinação de misericórdia com limites que sustentou a mudança. Em encontros periódicos, a família conversava com mediadores e com a comunidade, abrindo espaço para confrontos amorosos, que a princípio eram dolorosos, mas que se tornaram fontes de cura. Em público e em privado, eles mostraram que arrependimento verdadeiro é traduzido em mudança cotidiana. A igreja local passou a apoiar a Casa Esperança com espaço para reuniões e com voluntários. O padre conduziu oficinas de reconciliação não como um ato de mera liturgia, mas como prática comunitária de restauração. O perdão é uma estrada que precisa ser pavimentada todos os dias, disse ele numa celebração em que a comunidade agradeceu por ter se mobilizado. Essas palavras, ditas em voz simples, tocaram muitos corações, porque a comunidade virava-se para o concreto. Visitas, chamadas telefônicas semanais, entregas de compras, momentos de celebração que devolviam à vida um sabor de pertencimento. Negócios locais também participaram. A banca de Dom Ramiro ofereceu um pequeno fundo para emergências de idosos vulneráveis. A costureira, agora coordenando oficinas, ajudou a promover feiras que vendiam artesanato feito por idosas. A economia afetiva daquela rua começou a girar num circuito que valorizava o cuidado. A Casa Esperança passou a ser referência para outras comunidades que buscavam modelos de proteção ao idoso. Delegações de bairros vizinhos vieram conhecer o projeto e grupos de voluntários trocaram experiências. Enquanto isso, a repercussão midiática trouxe olhares variados. Algumas reportagens privilegiaram o aspecto milagroso, a cena da figura de manto vermelho que apareceu na noite, sem, porém, compreender a profundidade do processo humano que se seguiu. Outras matérias, mais cuidadosas, destacaram a resposta comunitária e a necessidade de políticas públicas para a prevenção do abuso ao idoso. Um jornalista investigativo manifestou interesse em compreender melhor as implicações legais e sociais desse tipo de violência. Um investigador que se dizia ligado a uma congregação menor veio para a cidade, curioso sobre a natureza do evento. Ele ouviu testemunhos, conversou com moradores e registrou relatos com um caderno que parecia carregar muitas perguntas. A comunidade sabia, contudo, que nenhum símbolo substituía o trabalho contínuo. Casa Esperança começou a firmar parcerias com universidades para treinar estudantes de serviço social, com assistência jurídica para orientar famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade, e com unidades de saúde que ofereciam atendimento domiciliar. O que começara como um gesto espontâneo convergiu para uma rede mais ampla de suporte, que respeitava a complexidade dos vínculos familiares e a singularidade de cada história. Dona Esperança, nos meses que se seguiram àquela noite, ganhou um lugar de honra que não a transformou em estátua. Continuou sendo mulher de coisas simples, gostava de varrer ao amanhecer, de ver o limoneiro crescer, de receber visitas com um café e um pedaço de bolo escondido. Mas havia também um simbólico. Sua casa tornou-se palco de encontros, de relatos, de aprendizados. Ela participava de rodas onde, às vezes, contava partes da sua história e outras vezes permaneceu em silêncio. Era notável como sua voz, tornada de novo sólida, se misturava com a de outras mulheres que encontravam ali espaço para recontar suas próprias trajetórias. Os anos foram passando e a Casa Esperança consolidou-se como um agente transformador. Pessoas que outrora sentiam vergonha de pedir ajuda começaram a procurar o centro em busca de apoio prático e emocional. Foram abertos grupos de leitura, de artesanato, de atendimento psicológico em grupo, além de uma central de denúncias anônimas que facilitava intervenções preventivas. A casa também passou a orientar famílias sobre documentação, testamentos e arranjos que protegessem os direitos dos idosos sem desumanizá-los. Em paralelo, a família de Dona Esperança continua a trilhar uma jornada complexa, com avanços e tropeços.
Roberto assumiu um trabalho na manutenção do centro comunitário, usando sua força para ajudar em tarefas físicas. Sandra tornou-se voluntária em grupos que atendiam idosos em situação de rua, buscando transformar sua dor em empatia ativa. Miguel liderou oficinas de horticultura e sustentabilidade no quintal, que agora alimentava humor e comunidade. Cristina, fiel à promessa, organizava as visitas semanais à mãe e cuidava da parte administrativa da casa. Reuniões familiares tornaram-se rituais de prestação de contas e de reparação, nem sempre fáceis, mas eventualmente restauradoras. O cineasta que documentou tudo lançou um documentário que procurou mostrar não o espetacular, mas a rotina que se seguia. Encontros, noites de insônia, sorrisos tímidos, passos lentos de quem aprende a reparar. O filme foi recebido com emoção e trouxe doações que sustentaram programas da casa por mais tempo. A escritora, por sua vez, publicou um livro com relatos e ensaios que narravam o arco da transformação, sempre com respeito às dores e às conquistas. Em alguns momentos, representantes de organizações de proteção ao idoso expressaram interesse em estudar o modelo da Casa Esperança como caso de boa prática comunitária, não para transformar em fórmula, mas para inspirar. Quando, anos depois, chegou o tempo de despedida de Dona Esperança, a cidade inteira sentiu o peso e a beleza daquele momento. Ela adoeceu com a serenidade de quem conclui um ciclo. Não houve tragédia. Houve uma morte serena que reuniu família, vizinhos, pessoas que tinham passado pela casa e colaboradores da Casa Esperança. O velório foi um encontro de agradecimento e de memória. Havia bugambieias no caixão, limões e fotos. As pessoas lembravam não apenas de sua dor, mas de sua capacidade de perdoar e de transformar. Centenas de pessoas passaram pela capela para prestar seus respeitos e para dizer, comovidas, que haviam aprendido algo com ela. Que o perdão, quando combinado com limites e ação, pode reconfigurar destinos. No dia do sepultamento, palavras foram ditas com humildade e reverência. O padre proferiu uma homilia simples. Aqui vemos que a compaixão é prática, que a fé se traduz em gestos. Não somos espectadores. Somos responsáveis uns pelos outros. Entre os que falaram estava Roberto, que pediu perdão público, não como gesto vazio, mas como testemunho de sua própria transformação. Sandra, Miguel e Cristina falaram também, e a comunidade entendeu que a história da família não havia terminado com a morte de Dona Esperança. Ao contrário, ela fazia parte de um legado vivo. A Casa Azul continuou de pé. As bugambilhas seguiram florescendo, como se a paisagem da rua tivesse adquirido um ritmo novo. A Casa Esperança consolidou um fundo de emergência para idosos, manteve suas oficinas e passou a ser centro de formação para outras comunidades. O limoneiro foi cuidado por vizinhos e moradores que o consideravam um símbolo. Plantado pelas mãos de Dona Esperança, era agora uma herança coletiva. Meses depois do funeral, um grupo de líderes comunitários reuniu-se para avaliar os aprendizados do processo. Eles produziram um pequeno manual de boas práticas, orientações de como reconhecer sinais de abuso, como agir sem expor, como mobilizar recursos locais. O manual circulou pela cidade e, em diferentes bairros, pessoas começaram a replicar iniciativas adaptadas aos contextos. A ideia central que foi passada de casa em casa era simples e desafiadora. Estar atento não é intromissão, é cuidado. Mesmo com todo o impacto positivo, a comunidade permaneceu consciente de limites. Reconheceram que nem sempre haveria uma intervenção sobrenatural, nem garantias imediatas de mudança. O episódio de Dona Esperança não foi convertido em um dogma de que milagres sempre aconteceriam. Foi, antes, um lembrete da presença possível do amor e da necessidade concreta de ação. A figura de manto vermelho passou a ser lembrada com reverência e como um símbolo de compaixão que despertou responsabilidade coletiva. Mas a ênfase sempre voltou ao trabalho humano necessário para manter a dignidade e a segurança de quem é vulnerável. Algumas pessoas, com olhar cético, perguntaram-se sobre a natureza daquela noite. Sobre superfaturamento midiático, sobre a possibilidade de ilusões. Outros, de fé simples, afirmaram que foram uma aparição real. A comunidade, em sua maioria, adotou uma atitude equilibrada.
Reconheceram que a narrativa ajudou a mobilizar a cidade e que, independentemente da explicação sobrenatural, o que veio depois foi essencialmente humano. O investigador que veio tempos atrás registrou depoimentos e deixou suas dúvidas no caderno. Seu interesse não converteu em declaração oficial e a cidade não buscou nem reivindicou reconhecimento canônico. Preferiram colocar energia em ações que protegiam pessoas reais, com rostos e necessidades concretas. No campo das políticas públicas, o caso de Casa Esperança chamou a atenção de ONGs e de órgãos municipais. O resultado foi a criação de linhas de financiamento para programas de prevenção do abuso ao idoso, além de treinamento para profissionais de saúde e assistência social. A experiência da Colônia Santa Fé entrou em redes de troca de boas práticas que, com humildade, ajudaram outras cidades a formular respostas. Havia, depois de tudo, uma consciência crescente de que prevenir a violência contra idosos não é apenas um dever moral, mas também uma tarefa logística que exige recursos, coordenação e vontade política. Anos mais tarde, quando as lembranças da noite se misturavam com histórias cotidianas, surgiu uma celebração na praça dedicada à memória de Dona Esperança. Uma data em que a comunidade lembraria não apenas o sofrimento, mas o caminho de reparação que se seguiu. Havia música, barracas com comidas feitas por quem frequentava a casa e uma pequena cerimônia em que as pessoas que haviam recebido apoio contavam como suas vidas tinham mudado. As palavras de agradecimento se entrelaçavam com o compromisso de manter a rede ativa. Crianças que antes brincavam na rua agora ajudavam a regar o limoneiro, aprendendo que cuidar é um gesto que se ensina desde cedo. No fim das contas, a lição que ficou foi ampla e prática. Nunca estamos isentos de responsabilidade diante do sofrimento que acontece perto de nós. A história de Dona Esperança ensinou que uma presença, seja ela humana ou divina na experiência de alguém, pode ser catalisadora, mas que sem ações concretas a transformação não se sustenta. Mostrou também que o perdão, quando aliado à prática de limites e à reparação, é capaz de abrir caminhos. E, por fim, mostrou que comunidades, quando despertas, podem criar estruturas duráveis que protegem os mais vulneráveis. Ao fechar este capítulo, vale lembrar que histórias como essa não são raras, são frequentes em ruas onde as pequenas omissões produzem grandes dores. A mudança começa quando alguém, por menor que seja, decide não desviar o olhar. E quando isso acontece, o que nasce é uma cadeia de gestos que, com o tempo, tem o poder de transformar destinos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais testemunhos de fé e ação e confira na descrição links e recursos para apoiar iniciativas de proteção ao idoso na sua região. Às vezes, um pequeno gesto salva uma vida.